Muito bem, estamos aqui na nossa rotina de entrevistas com essa maravilhosa advogada, a doutora Hannah Crispim, para trazer updates, né, atualizações acerca da imigração aqui nos Estados Unidos. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Marcelo. Prazer é sempre nosso. Doutora Hannah Crispim, muita gente preocupada agora em viajar, olha só, né? Eu tenho informações aí de muitos seguidores, né, nossos, aqui, ouvintes também, lá da Insuperável, até com cidadania. Pessoas dizendo, meu Deus, será que eu devo viajar? Muitas perguntas que chegam, né, durante as nossas programações. Eu tenho um green card, eu tenho residência permanente, será que eu devo me preocupar em ir para o Brasil e voltar? Doutora, o que a senhora diria para esse momento? Bom, eu acho que para quem, principalmente para quem tem o green card, é importante sim a pessoa verificar se ela já teve algum problema criminal no passado, mesmo antes de receber o green card e principalmente depois, se teve algum problema criminal depois que recebeu o green card, é importantíssimo que você converse com um advogado de imigração que tenha também conhecimento sobre as leis criminais, né? Porque é bom verificar se aquele problema que você teve, mesmo que tenha sido resolvido, se isso poderia causar algum problema quando você for entrar no país. Vamos lembrar, gente, que quem tem green card tem autorização para viver nos Estados Unidos. É completamente diferente de você ter cidadania. Então, se você teve algum problema criminal, você sim pode ser questionado. Se você está passando muito tempo também fora dos Estados Unidos, morando mais fora do país do que aqui dentro, você pode também ser questionado sobre aonde que você está morando, você está realmente vindo aqui só para passear ou para não perder o green card. Então, é importante verificar para que você possa viajar despreocupado e sem ter problemas quando retornar. A atual administração, vamos dizer assim, está fazendo uma checagem mais rigorosa nesse momento para esses residentes? Sim, está fazendo checagem mais rigorosas para residentes também e tem feito mais perguntas para cidadãos também. E eu digo isso até levando em consideração, eu sou cidadã americana e eu percebi perguntas diferentes que me fizeram quando eu retornei, apesar de que eu passei pouco tempo fora dos Estados Unidos, mas eles me perguntaram aonde você foi a algum outro país, qual foi o motivo da sua viagem. E isso foi, pelo menos, a primeira vez que aconteceu comigo. Tá, mas aí a pessoa, ela conseguiu o green card aí pelas mais variadas formas, né? Se a imigração entender que houve algum problema ali, detectar alguma coisa lá no aeroporto, durante a entrevista, ela pode reter esse Eles residente? podem deixar a pessoa, o que eu tenho visto acontecer com muita gente é que eles deixam a pessoa entrar e depois ela recebe um documento, por exemplo, chamando para que compareça na Corte de Imigração para poder responder, porque inclusive dependendo da seriedade de algum problema criminal que ela tenha tido, e isso, Marcelo, não é nada novo, isso é lei que sempre já existiu. Você pode ser colocado em processo de remoção, no qual a imigração está querendo te tomar o green card, mas você vai ter a oportunidade de apresentar uma defesa ou se explicar para poder manter aquele documento. A gente sabe aí que existem casos e mais casos aí de pessoas que conseguiram o green card, um deles através do casamento, não vou entrar aqui no mérito, né, se foi por amor, se foi pela cota, mas a gente sabe, doutora, que é um comércio que existe aqui nesse país. Essas pessoas que adquiriram um casamento de uma maneira fraudulenta, essas pessoas devem se preocupar mais? Bom, a pessoa que, se ela recebeu o green card através de um casamento que não era um casamento de boa fé, igual nós chamamos na imigração, ela sempre corre o risco de que, se a imigração descobrir ou suspeitar, de que ela possa ser colocada em processo de remoção e vai ter que explicar para a imigração ou comprovar que não, aquilo foi um documento, foi um casamento de verdade, tá? Mas só dizer também que está na mesma situação. Hoje está havendo uma checagem mais rigorosa. Vamos dizer assim, estão passando um pente fino nesses processos? Eu não diria hoje, simplesmente depois que o presidente Trump assumiu a presidência, né, ou tomou posse, eu diria que com relação a casamentos fraudulentos, já tem alguns anos que a imigração está sendo muito rigorosa, inclusive
pesquisando, investigando casos nos quais as pessoas já receberam um green card. Eu vi vários casos o ano passado em que as pessoas, depois de anos com um green card, receberam cartas da imigração. E aí, como é que fica esse processo? Aí tem que ir lá apresentar defesa? Tem como que é que apresentar a defesa. Se ela está em processo de deportação, existe até um pedido de perdão específico para quem acaba admitindo que entrou num casamento que não era um casamento de boa fé. É dificílimo ter esse tipo de perdão aprovado, mas existe um perdão específico para quem admite lá na frente de que foi um casamento para obter um benefício E aí migratório. mantém-se o green card, nesse caso? Só se esse perdão for aprovado. E tem nuances aí para ser, o que vai ser levado em consideração para receber esse perdão? Uma série de fatores específicas da situação da pessoa e o que a levou a cometer esta infração, porque vamos lembrar que é uma infração, é um crime, Sim, né? sim. Mas isso é dificílimo, viu, Marcelo, de ser aprovado e, de maneira geral, se o seu green card é negado, digamos que entrou com um processo, o seu green card aí, ele foi negado e eles determinam que foi por causa de um casamento fraudulento, você nunca vai ter como se legalizar através de um casamento, mesmo que o lá na frente seja verdadeiro. E aí, no caso, para quem concedeu esse green card, no caso aí, o americano, a pessoa que tem a cidadania ou green card, o que acontece com essa pessoa? Bom, a coisa é o seguinte, o cidadão americano pode ter que pagar uma multa, pode até ser processado criminalmente e pegar a cadeia, e se ficar comprovado que tinha um advogado envolvido nisso tudo, o advogado tinha conhecimento de que não era um casamento de verdade, o advogado perde a licença. Então, é uma coisa muito séria. Isso pode, então, até refletir no advogado, então. Claro, o advogado foi, se o advogado tinha conhecimento disso, ele foi conivente com o crime, que isso é considerado um crime. E aí, em última análise, ele pode perder até a licença. Ele pode perder a licença de advogar, isso é uma coisa seríssima. E só para ficar claro, tá? Quando eu mencionei sobre esse perdão só é possível ser feito se a pessoa está em processo na Corte de Imigração. E é uma raridade ter um desses pedidos aprovados. Muito bem. Outro caso também que chama a atenção, até de pessoas que têm a cidadania, doutora, e também estão preocupadas em viajar para o Brasil, né? Aí estão alegando, mas eu estou com medo de viajar para o Brasil porque quando eu entrei no meu processo lá atrás, eu consegui o perdão, eu vim pelo México, consegui o perdão, aí eu consegui o green card, né? E aí, então, 5 anos depois, eu apliquei para a minha cidadania. Aí será que lá na entrevista, quando eu voltar para os Estados Unidos, eles vão olhar, querer saber mais desse perdão, do porquê que foi concedido? Não, isso é dificílimo de acontecer, não tem porquê. Conforme eu falei com você, o que eu percebi é que algumas vezes, quando a gente passa ali como cidadão, para poder estar entrando de volta no país, eles podem te perguntar, como me perguntaram, aonde você foi em algum outro país e qual foi o motivo da sua visita ou da sua viagem. Agora, obviamente, se você tem algum problema criminal, mesmo como cidadão, é bom que isso esteja resolvido, não porque eles não vão tirar, eles vão tirar a sua cidadania, mas é que se você, por exemplo, está devendo uma corte criminal, pode ser que tenha um mandato de prisão contra você e você quer evitar esse tipo de problema ao estar entrando no país depois de uma viagem. E até porque para revogar uma cidadania é só em caso extremo, né? Para revogar uma cidadania só se houver uma suspeita de que aquela cidadania foi obtida através de fraude, e aí a pessoa tem que ser colocada num processo. É um processo longo e complicado também. Isso, ainda requer defesa, tudo mais. Todo mundo tem direito à defesa e de apresentar o argumento de que, obviamente, não houve nenhuma fraude. Então, se a pessoa tem a cidadania, não tem nenhum problema criminal, ainda que lá atrás tenha sido através, por conta de um perdão, dá para viajar e depois as perguntinhas básicas, né? A pessoa tem que passar, claro. Né? Aí vai dar uma dorzinha de cabeça às vezes, pode ser, mas também acho que não chega ao extremo de barrar a entrada da pessoa. Não. Agora, quem tem green card, e mais uma vez, teve problema criminal, avalie direitinho a situação antes de sair do país. Muito bem, eu conversei com a doutora Hannah Crispim, aqui eu agradeço mais uma vez. Doutora, obrigado por mais uma entrevista. Eu é que agradeço, até a próxima.
Obrigado, gente. Lembrando que o telefone do escritório da Crispin Law vai ficar fixado aqui nesse comentário e você também tem que curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal do Benevides para ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.